Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre ESG e tecnologia nas cooperativas. Bom dia para todos vocês. Estou aqui com alguns convidados que já vou apresentar. Meu nome é Poliana Abreu, sou diretora de conteúdo, marketing e parcerias da HSM, head também da Singularity Brasil, aqui na América Latina. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Hoje a gente vai falar sobre ESG e tecnologia nas cooperativas. Você provavelmente já deve conhecer, já deve ter escutado falar sobre essa sigla, né? Sobre essas três letrinhas, ESG, ou em português ASG, que significa meio ambiente, né? Ambiente, social e governança, que é o equilíbrio, né? Dessas três questões dentro da gestão das organizações. E também, provavelmente, muito provavelmente, você, na sua cooperativa, deve falar bastante sobre transformação digital, inovação e a importância da tecnologia no dia a dia das organizações. A novidade aqui hoje é que muitas das vezes a gente sabe, né, que ESG é um assunto super forte, está no mercado, está todo mundo falando, está na agenda dos executivos brasileiros, tecnologia também, mas muitas das vezes a gente entende isso como dois movimentos separados. E a ideia hoje é justamente mostrar a sinergia entre essas duas agendas, né, que são duas agendas que estão criando o que a gente chama de nova economia, né? Que estão puxando a pauta das organizações a fazerem gestão de uma forma muito mais integrada e coerente com o meio ambiente, com a sociedade e, ao mesmo tempo, dando escala a isso, chegando a mais gente por meio da tecnologia. Então, hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa conexão, sobre quais são as oportunidades das cooperativas adotarem a agenda ESG e de usarem a tecnologia para alavancar seus negócios. Apesar da sigla ESG, né, ou ASG, tá na mesa dos negócios agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos, a gente sabe que sustentabilidade corporativa já é um assunto lá de trás, que já acontece há bastante tempo, já se fala nas organizações há bastante tempo, há mais de 20 anos, já se discute e muito presente também, né, os seus princípios, principalmente nas cooperativas. Então, acho que hoje vai ser um papo super legal. Eu tenho convidados especiais aqui que eu gostaria de apresentar a vocês. E vamos começar aqui. Tiago, estou aqui com o Tiago Amor da Lecom. Tiago, quer se apresentar, por favor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Poli. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante, né, para o mundo atual, né? ESG, com tecnologia, que é o que a gente vive, né? Meu nome é Tiago Amor, eu sou da Lecom há mais de 20 anos, né? Hoje eu estou como vice-presidente de negócios e alianças, também sou sócio lá. Participo de associação que é a BR Angels, que é uma associação de investimentos em startups, inclusive muitas das startups ligadas e conectadas com o tema ESG. As ESG Techs. Exatamente, né? Então muita coisa interessante, né, que a gente pode aí tentar trazer. E enquanto Lecom a gente tem, né, uma plataforma, né, uma plataforma que permite criar soluções, né? Então quando você fala de permite criar soluções, a gente está endereçando muitas soluções de muitos problemas, ou resolvendo muitas soluções de muitos problemas. Mas eu gosto de citar dois aqui que a gente tem aí como desafio. Um é a área de trabalho na área de tecnologia, ela sobra vagas, né? Eu acho que é uma das poucas áreas que demandam muitas pessoas e muitas pessoas qualificadas, e por ter uma plataforma aqui com baixa necessidade de código, o termo que a gente chama de low code, né? Você consegue criar soluções com baixa necessidade de codificação, então permite ter uma menor dependência dessa quantidade grande, então permite acelerar entregas digitais de soluções, né? E aí nesse segundo pilar que a gente faz, né, é exatamente isso, né? Como a ferramenta permite acelerar entregas digitais, permite mais governança, permite criar soluções mais rápidas, mais baratas, de formas independentes. Então tem muita cooperativa que por si só consegue fazer as suas próprias soluções, ou usa dos nossos parceiros, das expertises dos nossos parceiros, mais como consultores, especialistas em assuntos, e a tecnologia fica ali como meio, né? Não fica aquele problemão de ser resolvido, né? Então é um prazer enorme, né, a gente ter isso, uma solução nacional, algo que a gente constrói aqui, vivencia aqui e endereça muito nesse meio de governança que tem a ver aí com o tema. E a gente atende aí bastante clientes que eu vou citar ao longo do caminho, inclusive governo,
com bastante projetos interessantes aí que a gente tem. Tá? Que bacana, Thiago, é um prazer te ter aqui. Obrigada também pela parceria da LECOM com a HSM. Eu acho que vai ser incrível a gente ver na prática como isso tudo acontece. Perfeito. E o nosso próximo convidado, um especialista no mundo das cooperativas, Mário Morishita. Seja muito bem-vindo, Mário. Quero contar um pouquinho quem é você. Conta um pouco da sua história. Bom dia a todos e a todos que estão nos assistindo. Obrigado aí, Poli, pela apresentação e compartilhar uma manhã aqui ao lado do Thiago, né, da LECOM, Rodrigo da Nexum, agradecer a HSM, né, pela oportunidade de nós podermos compartilhar, né, com todas as cooperativas, né, os colaboradores, as diretorias e os conselhos de administração, né, de um tema muito importante que vai ser tratado, e vamos fazer um bate-papo aqui nesta manhã, né? E quem sou eu, né? Vamos lá, eu sou sócio proprietário da Morishita Consultoria, tenho uma experiência de mais de 30 anos no mercado financeiro, né? E também a vida acadêmica como professor de faculdade e já professor também de pós-graduação MBA na área de gestão de riscos, e há mais de uma década no mercado do cooperativismo, né? Cooperativismo financeiro, né? Então, nós atuamos, né, no ramo de crédito, cobrança, renegociação, né, treinamentos, capacitações de equipes, né? E também, atualmente, sou consultor da INFE-FEBRABAN no tema cooperativismo, né? E estamos aqui nesta manhã para a gente poder bater um papo com uma conversa bem gostosa, vocês vão gostar, e é um tema moderno, né? E também falar de tecnologia nas cooperativas, né? Que vem de encontro às necessidades atuais de mercado. Por quê? Os nossos cooperados, os nossos associados, né, hoje mudou muito o perfil das necessidades, né, dos cooperados nas cooperativas. Então, nós precisamos, né, muito deste tema automação, digitalização e tudo que é tecnologia para as cooperativas, acho de suma importância. Então, essa é a nossa apresentação, breve apresentação aí. Excelente. Obrigado, Obrigada, professor. Seja bem-vindo também, Rodrigo da Nexum, Rodrigo Junqueira. Por favor, Rodrigo, a palavra está com você. Bom dia, obrigado, Poli, obrigado a todos que estão nos assistindo. Estar ao lado de feras aqui na HSM, tanto da tecnologia quanto do cooperativismo, é uma grande honra. Já agradeço o convite de estar com vocês. Tenho uma formação, eu sou economista, mas sempre apaixonado pela tecnologia, que me levou há 25 anos a atuar nesse segmento da tecnologia. Nos últimos 20, ligado ao mercado financeiro, e nos últimos 4 eu tive a oportunidade de fundar a Nexum, uma startup focada e especialista em cooperativa, que veio, Poli, com o objetivo otimizar o resultado das cooperativas. E para isso, significa também otimizar a ESG ou dentro das cooperativas. Então, com muito satisfação, um tema que está em evidência, criou um corpo muito forte, porque nós consumidores, seja de crédito ou de produtos financeiros, nós somos mais conscientes. Então esse tema veio com muita relevância, embora seja um tema de sustentabilidade que há anos as cooperativas já seguem. Então para nós é um prazer muito grande participar com vocês desse debate. Muito obrigado. Muito bacana, gente. A gente está com um time de peso aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. E para a gente aquecer e começar com as nossas primeiras perguntas aqui, vai ser um diálogo, uma conversa, uma troca. A gente comentou um pouquinho, né, sobre o conceito de ESG ou ASG, que é esse equilíbrio, né, entre meio ambiente, sociedade, né, o impacto social e governança, que é a transparência, que é a forma como a gente lida com os nossos stakeholders. É um pouco, aqui na linguagem, né, mais econômica talvez e financeira, desse capitalismo de shareholder para o capitalismo de stakeholders. O que significa isso? Ao invés da gente estar
conectado apenas com os acionistas da empresa, a gente pensa na organização para um bem maior, uma distribuição de valor também para os seus stakeholders, que são todo o seu público de relacionamento. Algo que as cooperativas já estão muito acostumadas, né, com esse mindset, imagino eu, gente, de olhar para o stakeholder, de olhar para o lado. A gente sabe também que sustentabilidade ela só acontece quando a gente pensa em cooperação, porque todas as conexões, tanto sociais quanto ambientais, elas são muito interconectadas, então essa interdependência, ela se dá na cooperação, né? Ela se dá na forma como a gente se organiza. Então, acho que já tem insumos aí para a gente tentar entender um pouquinho o que é ESG nas cooperativas. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Quais são os principais pontos dessa agenda do ESG? Quais temáticas vocês acham que está mais presente na vida, no dia a dia das cooperativas? Posso começar aqui? Por favor, assim, na realidade, estamos aqui com feras, né? Acho que o professor com certeza tem bastante experiência nisso, né? Não é um tema novo, né? É um tema de sustentabilidade que foi aí, como você falou, criando, né, uma sinergia, né? Você falou um termo aí que é quase harmonia, que é a rua que a gente está, né? Que chama Rua Harmonia, entre os negócios e efetivamente os compromissos, né? Com o meio ambiente, com toda a parte social e governança. Né? Então não é um tema novo, né? Mas é um tema que ganhou relevância, né? Olha, como a gente já estava conversando, porque entrou essa... eu vi um termo que falou muito bem isso, que trombou com a governança, né? Digamos assim, a responsabilidade social, ambiental, trombou com a governança, né? Ou seja, entrou na agenda efetivamente, né? E claro, por uma questão financeira também, porque o mundo está mudando, as marcas, né? As pessoas se conectam com as marcas e não compram só produtos, né? Então tudo isso tem mexido muito com todo o mercado, né? E a gente olha do ponto de vista de tecnologia, né? E falando um pouco do que a gente vê enquanto que a gente ajuda em relação às cooperativas, como habilitadores. Né, a gente tem bastante prática, né, falando enquanto LECOM, né, toda a parte social, ambiental, desde a origem. Inclusive, uma das práticas é porque a gente está aqui, né, a nossa conexão com a HSM foi na HSM Expo, né, que a gente patrocinou a banda foi direcionada, né, todo o dinheiro foi direcionado para a New School, que é um projeto de impacto social. Super projeto, né? O pessoal do JP Malara lá, super abraço para eles, assim, um projeto maravilhoso. Quem não conhece, né, convido a conhecer, e por conta disso a gente está aqui. Então, além das nossas práticas, a gente enquanto tecnologia, habilitador. Então, a gente permite melhorar a governança, melhorar a rastreabilidade, melhorar processos que às vezes são repetitivos e são desgastantes para as pessoas. Né? Então a gente tem processos, por exemplo, de onboarding, né? de pessoal ou de contratação que é possível automatizar na nossa solução, que você permite ali colocar situações e tarefas para alguns tipos de análise. Se aquela contratação está sendo dentro das metas de diversidade. Né? Uhum. Então tudo isso permite você não só criar a política, mas colocar a política de acordo, né? A gente brinca que dentro da nossa ferramenta você veste o processo, né? Cada empresa veste o processo dela. Então permite expressar dentro de uma solução que você modela o fluxo de trabalho, coloca atividades e pendências, você expressa as políticas. Então isso a gente vê espalhado, né? Não fica por uma área só, fica transversal à companhia. Expressa a cultura, né? Que é algo essencial quando a gente fala de Exato. ESG também. Então, o que a gente percebe é isso, né? O que a gente percebe não é uma implantação simples de um sistema, né? Como a gente imagina implantar um sistema, né? Como a gente pensa lá implantar um sistema de gestão de qualidade ou de implantar lá um sistema de contas a pagar, a receber e tal. Não. É algo que empodera as cooperativas, a gente vê muita cooperativa, né, e tá os especialistas aqui para falar mais do que eu, mas empodera montar os seus processos, vestir os seus processos que endereçam questões também sociais e muitas questões de governança, principalmente. Né? Então, eu vejo, sim, uma atenção grande, né, surgindo, né, como eu disse no começo, né, isso é uma coisa que permeia a sociedade, e eu vejo a gente como um grande habilitador para permitir isso acontecer na prática, né, e não só na teoria. Ótimo. Você, professor Mário? Bom,
falar desse tema ASG, né, vamos falar assim, ambiental, social e governança. Se a gente parar e analisar, né, essa sigla ASG, nós do cooperativismo, né, financeiro ou cooperativismo de crédito, nós estamos inseridos em cada uma destas atividades, quer seja no ambiental, social, principalmente, né? Cooperativa, a cooperação que nós convivemos no nosso dia a dia, né? E a governança, importantíssimo para a perenidade das cooperativas, né? E quando a gente fala dessas três palavras, desses temas, né, sobre ESG, eu acho importante que para as cooperativas, né, o caminho que nós já estamos trilhando e o que nós podemos fazer, né, com a tecnologia, com a automação, né, destes processos, né, mais consolidados nas cooperativas, né. E o G da governança faz parte do sétimo, né, princípios do cooperativismo. Então, este bate-papo nesta manhã, né, para as cooperativas que estão nos assistindo, né, os colaboradores, né, é importante porque a gente tem visto, né, nas cooperativas uma mudança, né, pelo parte dos associados, né? O que hoje os associados, né, das cooperativas querem de uma cooperativa? Agilidade no atendimento. Acho que esse é um dos desafios, porque se nós não entregarmos agilidade, né, nós ficamos para trás. E hoje o que a gente tem de mercado aí que nós discutimos muito? Nós temos um Pix que já veio para o mercado, já é uma realidade consolidada. Nós temos o Open Bank também, que já é uma realidade. Agora nós estamos numa fase do Open Finance, né? Daqui a um pouco nós estamos falando de blockchain. Então são tecnologias, modelos que estão chegando. E aí o espaço, né, também ocupado pelas fintechs, né, pelos bancos digitais, pelas startups de crédito. Então, quando a gente vê esse tema de suma importância, né, as cooperativas já vêm passando por um processo de inovação. Acho que esse é um ponto importante, né? As cooperativas estão preocupadas com a parte de produtividade no seu dia a dia, ganho de eficiência. Agora, tudo isso é possível, né, se a gente tiver todos estes processos organizados, né, planejados. Então, acho que esse é um tema muito importante, onde a tecnologia e os processos estarem todos caminhando para o mesmo ponto, né, que é a mitigação de riscos, né, nos processos de crédito, que é o principal produto das cooperativas de crédito. Então, esse é um ponto que a gente vai continuar aí nos nossos bate-papos aí. Até queria ouvir agora aí o Rodrigo. Excelente. Poxa, eles me deixam numa situação complicada, depois já falaram quase tudo, dá para contribuir, viu, Paulo? Eu tentei dividir em duas frentes. Eu acho que é um tema, vou focar como sustentabilidade, não é? Que já vem há muito tempo nos clientes, ou nesse segmento que nós estamos inseridos. A Nexon o termo Nexon vem de link, conexão. Como é que eu faço algo conectado de fato ao mercado que nós atendemos, ao cooperativismo. E nós só atendemos cooperativas. Então é uma startup focada no cooperativismo. E o cooperativismo, seja nos seus de 3 níveis, então desde o primeiro nível, dentro de uma confederação, uma central e uma singular, todos têm a sua agenda ESG, todos têm a sua agenda de sustentabilidade, que está linkado, como o professor disse, nos seus princípios, muito nos seus valores. Não é? Então nós temos desde grandes centros, olhando para social, ambiental, como também cidades do interior,
Cooperativismo no meio financeiro, eu digo que tem a maior propriedade em falar desse tema, porque ele está ali desde um grande centro a um pequeno, a uma cidade do interior de todos os estados brasileiros, entendendo aquele momento, como é aquela região, como é que ela aplica esses 3 princípios do ESG para aquela região. Então isso é muito bom. Então a gente entende que o nosso mercado vive isso e a Nexo não podia deixar de viver isso, senão não estou conectado. Então ações básicas como 40% dos nossos colaboradores do sexo feminino, 30% na liderança da empresa, da startup, participando ativamente, trazendo jovens que saem de um colégio técnico para já fazer uma formação profissional, dando oportunidade, não é? Então, seguindo, fazendo ações sociais, a Nexo realiza muito. Então, nós vivemos num mundo, atendemos um segmento que vive muito essas letras, esse princípio, e nós também seguimos para que a gente esteja conectado. Só assim nós vamos conseguir entendê-los. Então, tentando trazer essa abordagem inicial. Adorei, excelente, gente. Obrigada pelas contribuições. Eu acho que tem algumas palavrinhas que vocês falaram aqui, né, que são importantes da gente destacar. Acho que o Mário trouxe a inovação, né, a importância das cooperativas, como que a gente já está inserido nesse ecossistema de inovação, como as cooperativas já estão olhando para esse mercado que muda de forma muito veloz, né, com Open Finance, com blockchain mudando aí a lógica e o blockchain, por exemplo, contribuindo muito para os processos de transparência que são extremamente importantes para quando a gente fala do G de governança. Rodrigo pontuou uma outra palavrinha que eu gosto, que é conexão, né? Que a gente não pode pensar em ESG, né, nessa agenda, pensando de forma separada, né? O E, o S, o G, e eu digo, né, que a gente chama de triple bottom line também, que é o econômico, social e ambiental, eles são interconectados. E eu acho que é essa lógica, talvez, que muda na gestão, né? Como a gente entende o que de fato é ESG para a cooperativa, quais são as ações que de fato são ESG. Né? Não são ações isoladas e pontuais, mas é quando um tema contribui para o outro, e isso eu acho que conexão é muito importante. Então, às vezes a gente se questiona, e eu vejo alguns clientes, inclusive da HSM, com uma ansiedade, gente, em querer falar, será que eu sou ESG? Né? Será que a minha cooperativa, ela segue o padrão ESG? Então, ESG depende muito do que é ESG para a tua corporação, para o seu core business, né? Para o seu negócio. Então, para o core business das cooperativas de crédito. O que é isso? Né? É garantir um acesso, uma democratização financeira a uma região no interior do país, como, né, trouxe o Rodrigo. Então, eu acho que a gente pode ir ampliando aqui, né, a discussão, entendendo que essa é uma agenda muito ampla, mas que também precisa de algumas reflexões para pensar o que faz sentido para o teu negócio. Então, o que é ESG para o teu negócio? Como o seu negócio pode contribuir para essa agenda. E a tecnologia como meio, né, do que o Rodrigo trouxe. Então, acho que eu ficaria com esses 3 insights aqui dessa nossa primeira rodada. Conexão, inovação e tecnologia como meio para a gente facilitar esses processos. E aí, seguindo, gente, acho que a gente falou bastante aqui de inovação, de tecnologia, e eu costumo dizer que, apesar, né, a gente fala que sustentabilidade já existe há bastante tempo, existe de fato, mas eu costumo dizer, né, que a gente está no melhor momento para implementar a agenda de ESG nas corporações, né, sustentabilidade. Por quê? Porque a gente tem uma maturidade das tecnologias hoje, né, a gente falou aqui muito do crescimento das tecnologias exponenciais, né, que o Mário trouxe aqui falando de blockchain, a gente tem um caso de IoT, AI, Machine Learning, que são as tecnologias pós-digitais, né, que a gente posiciona as tecnologias exponenciais, que mudam o percurso das organizações de uma maneira muito mais rápida, muito mais veloz. Então, quando a gente pensa nas complexidades da sustentabilidade, das agendas, por exemplo, de diversidade, de educação, de saúde, são agendas muito complexas, né? São agendas que você não resolve pontualmente, que demanda escala para a gente poder conseguir resolver. E essa escala, muitas vezes, ela é habilitada pela tecnologia. Por isso que eu sempre brinco que eu acho que a gente está no melhor momento para falar de agenda ESG, porque a gente está no momento que a gente tem tecnologia disponível e a gente tem conhecimento sobre esse tema, né? Então, como que a gente consegue conectar essas duas coisas?
E aí, um pouco nessa linha, né, eu queria saber se vocês concordam com essa visão que a gente está nesse momento, e como a tecnologia pode habilitar, né, e quais são as tecnologias que, na visão de vocês, estão contribuindo mais para essa agenda ESG, especificamente dentro das cooperativas. Comigo? Pode, quem vocês quiserem. Podem começar, fiquem à vontade, aqui é um papo. Observando você falar assim, porque primeiro que o resumo que você faz é perfeito, né? Maravilhoso. Conecta e reforçou assim o que a gente acredita. A gente tenta pegar aqui o resumo do que vocês estão falando, né? Exatamente. E segundo que o que você falou para mim, assim, é o que a gente tenta propagar, né? Porque essa questão da tecnologia acessível, né? As pessoas... Da democratização, talvez. Porque hoje a gente vê assim, as pessoas, não, eu preciso disso, ESG é um termo americano, um termo disso, não, é coisa de 2005, é coisa de sustentabilidade que está presente e muitas cooperativas com certeza fazem isso, né? Agora, o como fazem, né? E aí pensa que a tecnologia está distante, né? A gente vê isso, né? Não, isso é caro, né? Isso é difícil, isso é complexo, vai levar um ano, vai ser... E o que a gente vê... E aí, conectando muito da agilidade que o professor falou, da conexão do Rodrigo, lá daquela cooperativa, lá no interior de algum lugar, criando um ambiente favorável, como é que ela cria esse ambiente favorável se ela não tem tempo, né? Se ela não está focada no core dela e resolvendo problema burocrático, se ela não está... Ela tem que comprar agilidade. E como é que ela compra agilidade? Na prateleira, vai lá no... E a gente vê que tem muitos processos operacionais que consomem o tempo, né? Que esse tempo é muito precioso para as cooperativas, é onde a gente se perde muito, né? E aí onde eu quero me apegar na minha colocação, professor, porque é o seguinte, eu escuto falar sobre a inteligência artificial para mapear a Amazônia e dizer se está lá, né, melhorando ou piorando a situação de uma forma automática. Pô, legal, fantástico isso, né? Mas o que de fato a gente aqui consegue contribuir, né, com conteúdo, com tecnologia, com know-how, para aquela cooperativa melhorar o acesso ao crédito, né? Ou agilizar e democratizar isso de uma forma melhor, né? Que o crédito está preso em alguns grandes bancos, talvez, ou está preso numa burocracia tão grande que aquele produtor que pode melhorar seu processo produtivo, dando sustentabilidade ao seu processo produtivo, por exemplo, não tenha dinheiro para provocar isso, né? Ou não tenha condições para provocar isso. Então, isso é agilidade, é atendimento melhor ao cliente, é ter processos que não são massificados. Eu acho que isso é importante. A gente acostumou a ter processo massificado, né? Atende o cliente lá, 1 milhão de cliente igual. E não é mais dessa forma. É ágil, mas é personalizado, né? Quer dizer, quando você tem tecnologia, você consegue fazer isso. E aí eu conecto com a tecnologia que a gente trabalha. Porque assim, como é que você faz isso desenvolvendo um sistema para cada processo? É impossível. Aí é caro, aí é complexo. Tanto de fazer, quanto de dar manutenção, né? E aí entra o que a gente tem conseguido, assim, nos últimos 4 anos, né, junto com o Rodrigo aí, nesse mercado, democratizar a tecnologia, que é uma tecnologia low code, que eu comentei no começo, que permite vestir processo. Você faz processo em momentos, assim, em dias, em semanas, e testa aquilo, né? Se melhorou alguma coisa, se melhorou uma atividade, se desburocratizou alguém, ou desgalou algum departamento, porque as cooperativas estão crescendo aí numa taxa de 30% mais ou menos ao ano, né, Rodrigo? E aí, como é que faz isso de uma forma acompanha esse crescimento sustentável? De uma forma sustentável? É óbvio que tem muita coisa indireta nessa conversa, né? Porque se ela cresce dessa forma e não consegue, né, dar vazão a isso, ela pode perder, né, o cooperado, né? E eu ouvi um termo muito legal sobre isso, que você tem um viés de aquisição do cliente, né? Então você tem tecnologias que ajudam a trazer o cliente, processos, campanhas e tal, mas você tem o da retenção. Da fidelização da retenção. E o da retenção, você tem que trabalhar os antivírus. Eu vi esse termo e adorei. Os antivírus dentro de casa que expurgam esse cliente, né? E aí não atender bem,
E eu atender bem não é não ser educado, é não ter condições de fazer aquilo, né? Mas não quero me estender aqui, porque eu me empolgo falando isso, Mas é que eu legal. adoro, mas é o que a gente está vendo efetivamente, que a gente está ajudando no cooperativismo. Mas você sabe que que esse eles ponto... consigam trilhar o caminho de agilidade, de facilidade. É que esse ponto do atender bem é interessante também, é um recorte interessante quando a gente fala de ESG, que você está falando de uma cultura corporativa, de como que essa organização ela atende, é a cultura que ela respira, porque a cultura é o dia a dia, Exato. é o que a gente faz na rotina, Personalizado. né? Personalizado, o customer centricity, né? Que a tecnologia ajuda a chegar no cliente. Que é o segredinho do bolo. Que ali, é o né? segredo do bolo. E essa cultura, ela é extremamente importante quando a gente fala de ESG, né? Não existe ESG se a gente não cria isso na cultura, na rotina. Então é interessante esse recorte que você trouxe, porque traz essa pimenta aí da cultura, que eu acho que é algo importante também. Pegando nessa fala, né, do Thiago, incorporar o ESG já no momento da conquista de novos associados para a cooperativa. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que tomar um cuidado nas cooperativas, né? Que é o ingresso deste novo cooperado, e a cooperativa é uma instituição totalmente democrática. Lá nós não temos problemas de cor, de raça, ou seja, gênero. Então, as cooperativas, todos podem ser cooperados daquela cooperativa. Essa é uma agenda positiva dentro do ESG, né? E um dos pontos que nós temos falado, né, no cooperativismo é o cuidado que nós devemos fazer neste ingresso. Fazer o Know Your Customer, né, o KYC, como quiser, né, incorporar, né, logo na entrada do associado, né, ver se realmente esse novo cooperado não tem nenhum problema, né, na sua propriedade com alguns crimes ambientais, se ele não tem esse problema na sociedade como a prevenção à lavagem de dinheiro. Acho que são os cuidados que nós do cooperativismo precisamos tomar, né? E essa agenda ESG, né, está totalmente regulamentado pelo órgão fiscalizador das cooperativas, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, né, anotem aí, por favor, é uma resolução a 4.943, tá? Do dia 15 de setembro de 21. Tá? Nesta resolução, o órgão fiscalizador, né, o normativo, né, colocou nesta resolução os cuidados que nós devemos ter, desde o risco climático, o risco social, né, e também, né, tem um artigo dentro da resolução que fala sobre a governança dentro das cooperativas. Então veja que nós temos um desafio muito grande dentro do nosso segmento de cooperativismo, além de estar totalmente alinhado, né, com esta agenda positiva que surgiu do Banco Central, que é o BC hashtag, né? Então tudo isso para nós do cooperativismo é importante que tem, né, um órgão e tem um normativo que nós precisamos seguir, né, nas cooperativas, que é a gestão integrada de riscos. Acho que esse é um ponto, né, que eu gostaria de pontuar agora nessa passagem da fala do Thiago, né, que é importante, que não é uma coisa de modismo o ESG, né? Ela veio para ficar. E nós do cooperativismo já praticamos, desde o início do cooperativismo, né, quando nasceu as cooperativas, né? Acho que esse é um ponto que eu gostaria de compartilhar aí com todos. Professor, é sempre uma aula, né? O senhor cita até A data. E é isso que me encanta, isso que nos aproxima. E anota muito. aí, né? Olha a E didática, anota aí. Tá lá a data. Muito bom. Tive a oportunidade de assistir Anotei, aulas gente. e continua assim, muito bom, professor. Vem contribuindo muito para o cooperativismo brasileiro.
Se eu pudesse contribuir um pouquinho, eu queria dar um feedback à Lecom, ao Thiago, né? Nós somos parceiro Lecom, e se não fosse a Lecom, a Nexon não ia conseguir atingir o objetivo por que ela foi criada. Como é que eu otimizo o resultado da cooperativa? Sem uma plataforma como a Lecom. Muito difícil, muito custoso. Tecnologia, né, 25 anos nesse mundo da tecnologia, antes não cabia no bolso de muitas empresas. Era reservada a grandes corporações. E hoje não. Hoje cabe para a cooperativa. Hoje chega na cooperativa. Hoje a nossa modalidade não é uma compra, é um serviço que você adquire. Então é possível e cabe. Se não fosse a tecnologia da Lecom, nós não conseguiríamos atingir isso. E uma outra coisa, se não fosse a tecnologia, a plataforma da Lecom, a Nexon não conseguiria fazer ingressar jovens que saem de um colégio técnico, por exemplo, no mundo de trabalho. Porque senão ia ter que ter uma especialização para codar, né, que a gente chama no mundo da tecnologia, e ali não, era low code, onde eu consigo trazer e formar, né, dar uma oportunidade, que isso está ligado ao social, e se me permitirem eu vou falar um pouquinho dos três pilares do tema e ações práticas como nós fazemos no dia a dia, que eu acho que é o que você comentou, Poli. As empresas dizem, olha, vou criar uma área para cuidar de ESG. Como é que eu sou ESG ou não sou ESG, né? Então, acho que ações simples. Então, se eu acabei de comentar, se eu tenho uma tecnologia, eu já faço para o social, eu pego um jovem e já trago ele para o mercado de trabalho, já estou atingindo esse meu lado social. A plataforma nos facilita isso. Como trazer para o mundo da tecnologia um profissional de administração de empresas? É um grande desafio e nós estamos trabalhando nisso. Eu vou trazer uma pessoa de administração de empresas para ela modelar um processo na tecnologia. Isso era impossível antes. Hoje já é possível. E um outro ponto, vamos para as cooperativas. Vou pegar o pilar negócio. Nós atuamos com 200 processos mapeados e implementados dentro de uma cooperativa, para garantir o que o Thiago comentou e o professor ressaltou. Como eu dou transparência e garanto um crescimento das cooperativas. Até então, as cooperativas eram muito face-to-face, né? Eu estou aqui, próximo, na minha comunidade. Elas estão crescendo. Como é que eu garanto? Por meio da tecnologia, como vocês citaram. Aonde? Quando eu faço uma concessão no crédito, eu garanto que eu estou entregando um crédito saudável, que esse crédito vai ser utilizado de forma sustentável. E o processo elaborado garante isso, porque é auditado. Se eu venho para a minha área de operações, que é um outro pilar da cooperativa, como é que eu faço o trabalho do meu colaborador ser mais agradável? Eu não posso deixar ele lá sendo simplesmente manual. Ele tem um intelecto, ele tem um capital, como nós dizemos na economia, um capital humano para ser utilizado que não é para ser braçal. Então, e confundem-se muito, gostaria de ressaltar que a tecnologia não tira emprego. Pelo contrário, ela gera emprego. Ela gera condições do seu emprego se transformar, em você pensar no cooperado. Então isso era um paradigma que tinha, né, professor, que isso não concede, não é isso. Eu preciso que você consiga, no seu horário de trabalho, ser mais saudável para você e você pense no seu cooperado. Então nós temos processos no pilar operações das cooperativas. Nós temos processos no pilar administrativo da cooperativa. Um processo para eu avaliar de quem estou comprando. O meu fornecedor, não adianta nada eu, cooperativa, seguir uma agenda sustentável e contratar um fornecedor que tem uma mão de obra escrava. Que te garante isso. E como eu garanto isso? Como você rastreia, Como né? eu rastreio isso? Então nós temos um processo simples, avaliação de novo fornecedor. Ele é simples e parece que essa é uma agenda complexa, mas não é. A simplicidade, aí o professor tem muito mais. Faça o simples garantido. E pegando um pouco isso que o Rodrigo está falando, olha como é que é interessante, né, gente? Automação nas cooperativas, né, pessoal, não é demitir colaboradores. Acho que a gente tem que quebrar este paradigma, né? É que a gente encontra, olha, estão automatizando, olha, contrataram a Nexon que tem a ferramenta da Lecom. Nossa, vai reduzir gente.
Sabe, eu acho que a gente tem que parar de pensar nessas coisas. Isso são coisas que não cabem no cenário atual. Quando a gente traz a automatização para dentro das cooperativas, é uma transformação nos processos, é valorização dos colaboradores que estão nas cooperativas. Que podem desenvolver outras habilidades. Isso. Aí tem um caminho de desenvolvimento de novas habilidades também Perfeito. dentro da organização. Por isso que o S do social tem todo a ver com vocês, colaboradores das cooperativas, né? Então, a gente tem que acabar, né, parar de pensar, olha, contratar anexo tem a conjunto. Nossa, vai rolar cabeça. E não é nada disso, pessoal, né? É que o mercado exige cada vez mais menos processos manuais, né? E o que a gente comenta muito nas cooperativas? Nós queremos ter colaboradores que pensem estrategicamente e não fique somente envolvido no operacional, né? Que eu acho que esse é um ponto importante dentro do social. E além disso, né, vocês colaboradores das cooperativas fazem um trabalho importante dentro das comunidades, né? Então, são campanhas, né, que existem, né? E esta é a grande diferença das cooperativas para as grandes instituições financeiras, né? Então, as cooperativas fazem uma inclusão social de empregabilidade, de campanhas sociais, além de os recursos que circulam na cooperativa, ela consiga gerar recursos, gerar empregos para ter, né, uma perenidade nas cooperativas. Acho que esse dentro da fala do Rodrigo e do que o Tiago falou. Olha, me desculpa, mas eu tenho que completar aqui. Não, gente, aqui a conversa, Né, a Thiago? conversa Tem um boa é gancho assim. aqui muito importante que eu acho que fiquei refletindo aqui, professor Rodrigo, que é o que você falou, né? Por exemplo, vamos transformar isso que você falou lá, por exemplo, tem um fluxo, né? um processo lá de garantia do fornecedor, né? Então, quando a pessoa pensa em sistema, ela pensa no cadastro ali do fornecedor, né? E não no que está envolvido. Aquele fornecedor, ele é sustentável, não é sustentável, ele tem práticas boas, não tem... Ah, mas vamos criar uma política lá olhando a norma de risco para garantir isso. Beleza, aí cria isso lá no Word, né, no Excel e tal. Ou chama alguém para desenvolver um sistema e fica caro. E é nisso que a gente está falando, né? Como é que transforma aquele processo modelado em algo digital, né? E que garanta o quê? Garanta compliance, garanta governança, garanta sustentabilidade, controle. Então, estou dando um exemplo desses 200, né? Mas pegando esse gancho, professor, que isso permite, e eu acho que a confusão na questão da automação é isso, né? Que as pessoas pensam a automação como um robô. Não, não é isso que a gente faz. O robôzinho vai lá e resolve um negócio repetitivo. Não. A gente ajuda a transformar aquele processo em algo que, se tem uma agenda sustentável, perfeito, né? É como você falou, tem que estar no core, né? Não é uma coisa que a tecnologia resolve, mas ela habilita, ela simplifica e ela cria caminhos mais viáveis, que não é só um cadastro do fornecedor, é repensar a forma como aquilo é feito. Então, quando você expande isso, pensando no fornecedor, no colaborador, pensando no cooperado, como você falou, pô, isso dá uma dimensão muito importante, que permite e empodera as cooperativas a fazerem melhor a cada dia. É isso que eu queria conectar aí na fala, tentando transformar isso quebrando um pouco essa palavra automação, né? A gente fala, deveria ter outro nome, né? Automação acho que vem do americano, né? Pensa no robozinho. Não é, né? O que a gente faz é a transformação daquele processo de uma forma digitalmente viável e que simplifica a vida. Gente, excelentes reflexões aqui. Eu anotei algumas coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto que vocês trouxeram por unanimidade foi a desmistificação, né? Isso. De várias coisas. Tanto um primeiro ponto que ESG é para mim, né? Não é aquela ideia de que ESG não é para mim, não é para minha cooperativa ou é coisa de empresa grande. Então, eu acho que a primeira desmistificação aqui, que ESG para nós, né? É para nós, né? É para o cooperativismo, é para a pequena empresa.
não aquela sensação de algo intangível. E essa mesma visão de ser algo intangível, a tecnologia também é para todos, né? Hoje a gente tem tecnologia disponível, então acho que foi o segundo ponto que vocês desmistificaram aqui para gente, né? Que hoje a gente tem tecnologias acessíveis, que podem acelerar processos, pode colocar as empresas num outro patamar, deixar mais eficiente para as pessoas, para os colaboradores, para terem mais foco e tempo para aquilo que de fato necessita de criatividade, de foco, de atenção e deixar os processos de uma forma mais automatizada para facilitar o dia a dia das organizações. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tratou aqui foi de desmistificação, que foi perfeita aqui a colocação de vocês. Um outro ponto que eu gostei bastante, acho que o Mário trouxe, que é da responsabilidade. Eu não usou essa palavra exatamente, mas quando você fala dos clientes que a cooperativa traz, de olhar o todo, que é aquilo, voltando àquela palavrinha que eu falei lá no começo, que é stakeholders, que são as pessoas do entorno. Quem que são os stakeholders? É o fornecedor, é o cliente. Então, essa ideia de corresponsabilização. E esse quando a gente pensa no cliente, quando o Mário trouxe aqui, será que o cliente X, como é que tem condições análogas a escravo ou não? Como que a gente traz isso para dentro? E isso é o olhar 360, né? É esse olhar de corresponsabilização, de coerência com a agenda. Então, não adianta nada a gente falar disso para dentro se com todos os do nosso entorno estão agindo de forma diferente. Então, gostei muito desse ponto da responsabilidade e da mitigação de risco, que eu quero entrar aqui mais especificamente aqui para vocês. E aí, quando a gente fala de tecnologia, vocês falaram da automação, eu queria entrar um pouquinho mais na ideia de digitalização também. Como que esses processos de automação, de digitalização, eles podem ajudar no dia a dia, de fato, e na agenda ESG. Enquanto vocês falavam, eu pensava que o movimento do que a gente chama de ESG Techs, que são as startups, que estão nascendo. Só no Brasil, no último ano, foram mais de 700 startups novas focadas em ESG Techs, que são startups que utilizam da tecnologia de forma mais simples para otimizar os processos dentro das organizações. Mas não necessariamente você precisa de uma startup para isso, Você pode ter uma Lecom, pode ter uma outra empresa, enfim, um processo interno para facilitar esses processos. Então, isso é um ponto. Outro, falando da própria agenda do ESG, vocês comentaram aqui que é para todos, que a gente pode ter essa agenda. Mas uma coisa é você saber que a cooperativa faz. Mas como é que você mensura? Como que a gente traz clareza para esses números e mostrar a ação que está sendo feita lá no interior, quantos cooperativistas a gente trouxe para dentro e está tendo impacto social na ponta? Essa mensuração, ela também é possível de ser feita por meio da tecnologia? A gente consegue ter dashboards, números mais fidedignos usando a tecnologia? Então, minha pergunta aqui, para ser um pouquinho mais pragmática, dá para usar a tecnologia para trazer os pontos, um dashboard mais fidedigno do como está sendo, qual está o nível de maturidade do ESG nas organizações e como é que digitalização pode contribuir para esse processo? Fui clara? Eu falei muita coisa. Não, foi sim. Claríssimo. Talvez a gente tenha que desmistificar mais algumas coisas. Porque a gente vê o seguinte, a gente quando vai, aí, como eu disse, sou investidor também via BR Angels, a gente investiu em algumas SG Techs, tá? E quando vai para a indústria, que tem resíduo sólido, indústria de bateria, então você tem lá toda a parte circular daquilo. Da economia circular, Da economia circular, que tem que retornar, transformar aquilo num novo negócio. Então tem várias SGs, várias empresas já consolidadas e startups sendo criadas e até adquiridas. Essa semana uma foi adquirida por uma empresa ambiental que está pensando nisso. Para a indústria, acho que tem alguns endereçamentos que são mais fáceis muito de serem complexos, vistos, talvez. Mas alguns endereçamentos mais difíceis. Reciclagem, que há algum tempo tem, enfim, toda a parte circular. Quando a gente vai para cooperativismo, é óbvio que dá para pensar, por exemplo, a responsabilidade, por exemplo, de treinamento. Sim. Aí chama New School, para ajudar, uma ESG voltada à parte de inclusão social, que vive aí comunidade da favela, inclui no mercado de trabalho e tal. Então, dá para fazer um Open Innovation da vida, e as startups, as cooperativas estão atentas a isso, a olhar startups, a olhar esse tipo de inovação. Mas tem a inovação do para dentro, que a gente estava falando, da desmistificação de que os processos precisam estar
organizado suficientemente bem para tá lá garantindo que um cooperado vai entrar e ele não tem um trabalho escravo ou um fornecedor, né? Que a gente falou bastante aí. E dá para mapear isso? Exato. O que acontece? Quando mapeia, você não está desenhando um fluxo somente num papel ou num PowerPoint, você está mapeando dentro de uma estrutura que gera dados. Então é como se você estivesse rastreando tudo que a gente está falando aqui de uma forma, transformar isso em dado, né? Não em informação, em dado. Quem fez o quê, quando, se atrasou, se não, se adquiriu um cooperado com tais características, né, Rodrigo? Então tudo isso gera dado. Então esse dado, aí eu acho que o desafio é esse. Como tratar o dado. Transformar esse dado. Né? Mas o que a gente percebe é que às vezes nem o dado tem. Né? O dado está espalhado. Né? Está lá no SysBR, está lá num outro sistema da cooperativa desenvolveu com alguém, está lá na intranet, na parte de RH, está lá, está muito espalhado. É impressionante, né, Tiago? Desculpa te cortar, mas, por exemplo, quando chega, vamos para uma área de comunicação, do marketing, que tem que lá elaborar o relatório de ESG da companhia, né, da empresa. Esse dado não está lá. Não tá lá. E aí, como que você exerce a transparência, né, o G da governança, de ser transparente com o teu consumidor, com o teu cliente, com os seus stakeholders, se você não tem o dado para explicar exatamente o que foi feito. E pegando esse gancho, né, até um exemplo importante, é que além do dado você tem o processo, né? Porque assim, uma coisa, como você garante um processo, você gera o dado, né? Então vamos pegar esse gancho. Imagina, eu quero saber quantas pessoas, né, diversas aqui a gente conseguiu trazer para cá. Não é só o dado de que está lá cadastrado no RH de quantas pessoas tem naquele momento. Mas nos últimos 6 meses, quantos participaram no processo seletivo? Aonde você vê isso? Se você tem um processo de RH de seleção de vaga, de mapeado e automatizado, que a gente chama, né? De você consegue medir isso. Você consegue, nos últimos 6 meses, a gente aumentou, né, a quantidade X de pessoas diversas. Mas espera aí, não teve gente suficiente. Por que não teve suficiente? Aí vai lá na causa raiz, divulgar melhor, adquirir. Percebe? Então, não é o dado, ele não é só o dado do status atual, né? É o dado da transformação em si, das práticas em si, e as práticas têm a ver com os processos. Então essa coisa está muito conectada, né? Exato. E aí está muito conectada com o que a gente acredita, né? De cada vez mais você tendo a parte digital, que você falou no começo, de coisas digitalmente, que são processos trabalhando de forma digital, você tem dados para analisar e tomar decisão, né? Que é um outro desafio grande aí. Daria uma live só disso. Mas dentro dessa pergunta, Poliana, e a explanação aqui do Tiago, perfeito. Né? Como é que as cooperativas se comunicam, né? Tangibilizam o trabalho social? Através dos relatórios de administração. Todos os relatórios de administração das cooperativas tem uma prestação de contas, né, entre aspas, contas, certo? Para a sociedade onde a cooperativa está localizada regionalmente. Né? Então, veja como é importante essa agenda, né, social que nós estamos tratando aqui agora. Né? Além disso, e o que seria o futuro disso? Né? O que seria uma coisa inovadora no cooperativismo? Então fica aí uma sugestão para todos que estão nos assistindo. Tem que anotar. Anota aí que é o futuro, que isso no Brasil ainda não virou uma cultura, mas que é o balanço social. Acho que este este ponto do balanço social, né, é o futuro das cooperativas, das empresas, das indústrias, ou seja, nós precisamos prestar satisfação para a comunidade. Né? A comunidade, no caso das cooperativas, aos associados, aos familiares dos associados, que confiaram ter os seus recursos depositados na cooperativa. Né? E aí entra na pergunta da Poliana, né? Como mitigar estes riscos? Né?
E um dos pontos que a gente tem trabalhado muito é quanto aos riscos climáticos. Exato. Porque as cooperativas têm dentro da sua carteira de crédito, em média, 35% da carteira de crédito é financiamento rural. E o que é o financiamento no crédito rural? É para que as pessoas daquela comunidade que fazem parte da cooperativa, eles invistam na sua propriedade, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa, dentro do risco climático que nós estamos tratando, né? Identificar estes riscos climáticos, quantificar o risco climático dentro do resultado da cooperativa. Outro, mitigar e gerenciar riscos. Acho que esse é um desafio, né, para as cooperativas no Brasil, sabe? Gerenciar riscos, né? Nós somos muito bons na parte social, só que o principal produto, mais uma vez, é o crédito, né? Que é o objetivo de uma cooperativa de crédito, tem que ser o crédito, em que pese ter produtos e serviços que o mercado financeiro demandam, né? Mas o foco nosso é crédito. Acho que gerenciamento de riscos climáticos, risco social e também a preocupação com a governança. Acho que o que garante a perenidade de uma cooperativa é a governança, né? E esta governança, para ser breve aqui, né, na explicação, senão a gente fica aqui mais 1 hora só falando de governança, né? É separar, né, o que é o papel de um conselho de administração, qual é o papel de um conselho fiscal na cooperativa, que muitas vezes eles não sabem o que é o papel do conselho fiscal, né? E também segregar, né, a diretoria executiva. Se você tem uma diretoria executiva, o dia a dia da cooperativa tem que ser gerenciada, administrada por esta diretoria, né? Então, estas segregações nestas áreas dentro de uma cooperativa tem tudo a ver, e eu gosto muito de focar esse tema governança, porque tem alguns lugares, algumas cooperativas que isso se confundem ou não está muito clara o papel de cada órgão dentro da governança. Perfeito. Acho que Tentando agora, né, trazer vou começar até pelo dashboard. Cada processo mapeado, implementado no Alecom, gera automaticamente um visualizador de como anda esse processo. Se eu estou no SLA, quem está contribuindo, quem não está contribuindo, isso dá tranquilidade. Não adianta eu ter uma agenda se eu não tenho, o próprio Instituto Brasileiro de Sustentabilidade já dizia, se eu não tenho um processo mapeado, claro, transparente e automatizado, e se eu não tenho algo que eu consiga mensurar, né? Eu acho que isso a Nexon trouxe de diferente, que é conectar as tecnologias. Não adianta eu ter a sopinha de letrinha BPM, o RP, o CRM, né? O RP vai lá fazer uma transação contábil, mas eu tenho que fazer essa gestão antes do fornecedor, da compra. É que a gente chama muito da convergência das tecnologias, né? Porque a mudança está na convergência e não na tecnologia, tecnologia isolada. Fantástico. Não adianta eu ter ilhas tecnológicas. A tecnologia, por muito tempo, ela foi de forma certa preconceito dentro das companhias, das empresas, porque elas eram silos isolados, né? Então hoje não. Hoje a Nexon nasceu já nos 4 anos dela, integrando essas tecnologias para ser um ponto focal. Então acho que isso faz uma diferença muito grande no dia a dia. E das cooperativas é a profissionalização, como o professor disse, faz parte do social, faz parte das cooperativas. Isso é um caminho sem volta, porque em princípio é um trabalho fantástico do cooperativismo, só que ela tem que durar. Ela tem que se perpetuar. E se perpetuar significa oxigenar. Nós temos que trazer mais cooperados. E aonde eu vou, eu digo, você faz parte de uma cooperativa? Eu escuto muito não.
Então é responsabilidade da Nexo, é responsabilidade das cooperativas trazer mais cooperados, oxigenar sua base. Eu saindo do hotel, eu vi lá, tinha 2 toalhas e a gente sempre se leu, né? Olha, use sempre uma toalha, não deixe no chão, use a mesma toalha. E dizia assim, a cabeça de muito tempo, poxa, é porque não quer gastar em lavar 2 toalhas, né? O meu filho de 12 anos chega para o pai e fala, pai, isso é básico, vamos economizar água. Então o mercado consumidor jovem, consciente, vai exigir, nós precisamos trazer os jovens para a cooperativa. As fintechs existem, mas os jovens têm que participar das cooperativas, esse é tema que nós discutimos e conversamos em todas as cooperativas. E uma forma de atrair o jovem é justamente pela agenda da sustentabilidade, Correto. que é o que onde esse mercado está olhando, né? E tem um termo, gente, chama os aspirationals, né? Que pouca se fala no Brasil disso. Existe inclusive um mercado todo americano já mapeado, que no Brasil pouco se fala, que é o mercado de LOHAS. O que significa LOHAS, né? Lifestyle, Health and Sustainability. É um mercado milionário que mapeia, né, negócios para essa geração que está conectada com um estilo de vida que seja mais sustentável, mais saudável, mais economicamente democrático. Então, talvez uma forma de atrair, renovar a base dos cooperativistas, né, das cooperativas, seja justamente ir pelo caminho da agenda da sustentabilidade, né, Rodrigo? Trazer um pouco essa visão do que essas cooperativas fazem, né? E estar alinhado com os aspirationals. Qual que é essa ideia do aspirational? É esse mercado jovem que hoje ele é consciente ao consumir, ele escolhe né, o que ele quer consumir com base no como essa empresa impacta o meio ambiente, a sociedade. E eu acho que o Mário comentou aqui também da questão do carbono, né, da mitigação de risco ambiental. A gente está numa pauta muito forte hoje de descarbonização, né? Não vai dar tempo da gente falar disso agora, mas eu acho que as cooperativas precisam também estar dentro dessa agenda, né, da Agenda 2030, do ODS da ONU, que muito se discute esse caminho para a descarbonização. Então, como que a gente pode ser proativo em puxar essa agenda e com o jovem também, trazê-lo para perto, para esses diálogos mais construtivos, né? Acho que foi super bacana aqui as contribuições. A gente já são 12:00, passou muito rápido. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar consolidar algumas delas, né, gente, que chegou aqui do pessoal que está nos ouvindo. E o Alvino, ele perguntou aqui, né, dentro do contexto citado, vocês conhecem o Alvino? Sim. Especialmente nesse universo de tecnologias que estão cada vez mais acessíveis, tanto para as instituições como para os associados, como as cooperativas deverão se preparar para o crédito do futuro? Eu gostei dessa pergunta aqui, o crédito do futuro. Alguém aqui pode ajudar o Alvino, por favor? O Rodrigo está virando especialista. Especialista e Poxa, Bom dia, Alvino. Obrigado aí pela sua presença. Professor, por favor, pode seguir. Alvino, essa pergunta, olha, é super importante, né? Crédito do futuro, né? Eu vou até rapidamente sintetizar aqui, tá? Toda matriz de risco nós temos que ter dentro deste modelo estatístico, né, um ponto do risco climático, né? Risco social, tá? Não só hoje variáveis, né, de bom pagador ou mal pagador. Eu acho que esse modelo já exauriu-os, né? Então nós temos que pensar em outros indicadores, outras variáveis de sustentabilidade dentro do modelo de crédito. Isto, para mim, é o modelo de crédito do futuro. Seria o score social? O score social. Olha, está criado agora, está criado. Explica tão bem que a gente resume. Pode patentear. Pode Eu sempre anotei, patentear. vamos resumir, eu anotei essa resumida. Olha, resumindo. Perfeito. Então, Score social. é isto. Como a gente falou de balanço social, e agora nós estamos falando do score social. Acho que isto Que é mais complexo. que é mais complexo ainda, né? Coisas Porque- mais empíricas, Isso, né? Mais... então- Olha, acho que uma dica aí para as tecnologias novas da Lecon. Tem o score social e ambiental bem claro. Bem né? claro. Ou seja, criamos um produto. Obrigado, Isso a gente Alvino. geralmente co-cria. Como eu disse, a gente é habilitador da tecnologia. Então, aí
essas ideias. É legal você falar isso, porque essas ideias ou é parceiro ou é junto também com algumas cooperativas. A gente faz isso às vezes em loco e junto, né? Então convidamos também. E a Poliana escolher isso, né, Rodrigo? Avançar esse agenda tema, pra isso. criar uma agenda para isso. Olha, o webinar que a gente cria novos produtos, gente. Isso é muito legal. Não, Inovação na é prática. muito legal o Alvino, né, do Cicobi Crédito Sudeste, de Muriaé, um grande amigo nosso. Muriaé é da minha região, Aí, ó, Alvino. tá vendo? E é cliente Zona da da Mata Nexo. Mineira. Zona da Mata Mineira. Já estive várias vezes na É um cooperativa. grande transformador da cooperativa. Da cooperativa. Tá? Só para Diferente. você deixar, é diferente esta cooperativa. Ele tem mais de 150 processos mapeados. Atualizando são 200. São não, Vino? 200, então já atualizar tem. aqui. E Então, o impacto que eles causam ali é isso. fantástico. Né? Muito bom, bonita a história. Alvino. Obrigado aí pela tua participação. Muito bacana essa conexão, gente. Vamos para uma última pergunta aqui. O João Carlos perguntou, acho que é para você, Rodrigo, perguntou como a Nexum alinha a sua consultoria com o modelo de excelência de gestão na Fundação Nacional da Qualidade. Boa. Qual a sua experiência de atuação em cooperativas de trabalho, principalmente na área da TI? Legal, João. Obrigado pela pergunta. Obrigado por estar nos acompanhando. Bom, o primeiro passo, quando a gente fala se a cooperativa, nós falamos muito de crédito, mas eu vou citar um exemplo, uma cooperativa de produtores de café, vamos falar então de Minas Gerais, Lá né? no sul de Minas. Um estado que a gente gosta muito, gostamos de todos, mas temos um carinho muito grande por Minas. Mas é uma cooperativa de produtores. Nós estamos, inclusive, realizando um trabalho, estamos com profissionais lá essa semana, aonde além do score financeiro que vem dos padrões normais, nós, com o auxílio da consultoria do professor, foi criado, sim, variáveis regionais, para que se cruzem e dê aí, não é uma escoragem social, né, mas que traga a realidade. Existem muitos modelos estatísticos, mas que não cabem àquela realidade, então você tem que adaptar. Então ela é adaptativa, se é esse o termo, a uma cooperativa de crédito, a uma cooperativa de produção, a uma cooperativa de trabalho. A qualidade se dá, eu costumo dizer, se pega desde ISO, né, que não é o caso desse webinar, mas não significa você ter o processo, é você só ter a política. Você tem que garantir que ela ocorra, certo ou errado, não importa. E a automação de processo e essas tecnologias vão garantir que a sua qualidade vai seguir aquilo que você se predispôs a fazer. Então, a nossa experiência é em cooperativa, nós só vivemos com cooperativa, então pode nos seguir ou depois quiser conversar um pouco mais, mas nós só existimos, hoje a Nexum só existe pelo cooperativismo, seja ele de crédito, de trabalho, de produção, de saúde, seja o que for. Excelente, gente. Muito obrigada. Eu vou deixar esse um minutinho final para a mensagem final de vocês, né? O que vocês gostariam de dizer, de recado, de dica para as cooperativas em relação a essa agenda ESG tecnologia? O que fica para vocês dessa conversa hoje? O que vocês gostariam de deixar de mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo aqui agora? Quem quer começar? Nós vamos inverter, Vai porque eu inverter. sempre estava no final. Boa. Nós vamos inverter. Boa, Rodrigo. Eu acho que ficou um gostinho de quero mais. Né? De estar mais aqui, agradecer a HSM, agradecer a Lecom, agradecer ao professor, a todos que estão nos assistindo. Depois nós vamos ter o link para quem não conseguiu, muitas cooperativas estavam em reunião, mas nós vamos ter o link com a gravação. Eu acho que fica a gente cria muito mito. Eu acho que a gente tem que simplificar mais as coisas. Então a ESG é uma agenda que é da grande corporação, da grande cooperativa, da pequena cooperativa. E é possível fazer com a simplicidade. Vamos quebrar o paradigma. E existe uma outra coisa, comecem já. Não é porque é tecnologia que você vai dar next, finish e já estou implementado. Eu acho que esse é um outro paradigma. Quebrem isso. Você tem que versionar. Falamos muito isso em processo. E não adianta você querer desenhar todo o seu processo para depois você automatizar. A hora que você terminou de desenhar, acabou. Faça, inicie e versione. E não tenha medo de errar, que eu acho que é um outro grande problema das empresas, das pessoas. Não tenham medo de errar. Façam e vão melhorando. E um agradecimento. E estamos à disposição de vocês. Quando quiserem, estamos à disposição.
Muito bom. Bom, meus agradecimentos à Poliana, que conduziu brilhantemente aí este evento, Obrigada. ao Tiago da Alecom, o Rodrigo e a HSM pelo convite de nós estarmos aqui nesse bate-papo aqui entre amigos, né? E eu gostaria de deixar assim uma mensagem, né? É que este tema não encerra neste bate-papo nosso, né? A gente precisa pegar este tema e tangibilizar isto na prática. Acho que esse é o ponto, né? Cada um de vocês, de cada cooperativa, né? Veja o que vocês já têm, né? Vamos trazer isto para uma política de sustentabilidade, que é super importante. Eu vou ter 1 minuto para contar, né? Não vou precisar nem de 1 minuto, uma experiência prática. Eu não consigo agora lembrar qual é a cooperativa. Eu estive visitando, fazendo um trabalho numa cooperativa em Santa Catarina. Cheguei lá no estacionamento, vi um jipão, um jipe, todo equipado, aí todo sujo de barro e tal. Eu perguntei, o que é esse jipe aqui, né? Estranho no meio de usar automóvel no estacionamento da cooperativa. Falou, não, Mário, é que o presidente do conselho de administração dessa cooperativa, ele sai semanalmente visitando os cooperados aonde tem nascente de rios, de córregos. E ele vai lá canalizar este córrego, fazer todo o trabalho de barragem para que aproveite aquela água para a residência do associado. Nossa. Isso aconteceu, eu fico arrepiado de lembrar, né, e presenciar fotos na cooperativa. Tá? Então, isto eu vivenciei. Então, o trabalho nosso de consultor tem muito disso, de você olhar na prática o que as cooperativas estão fazendo, né? E isso me marcou muito. Eu tenho a imagem até hoje, já tenho mais de 7 ou 8 anos que eu estive nessa cooperativa. Então eu vi um trabalho ambiental, social, né? E um modelo de exemplo, né? Para a comunidade, para os colaboradores, né? Um presidente do conselho de administração se prontificar a fazer esse trabalho. Então, acho que eu quero deixar registrado nesse encerramento como é que cada um de vocês pode transformar, né, a sociedade, né, e trazer, né, para as comunidades onde vocês estão inseridos este conceito, esta agenda do ASD. Tudo bem, pessoal? Então, meu muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Tá. Muito bom, né? Nossa, passou mesmo, né? Passou rápido. Primeiro, agradecer mesmo, né? A você, a todo o time aqui, né? Todo o time que apoiou nesse evento. Dá um gostinho de quero mais, com certeza. Estar aqui, né, no Learn Village, na HSM, um belo de um hub de inovação. E quando a gente fala em inovação, não é só tecnologia, tem a Escola Flow ali de meditação, de provocações interessantes. É sobre conexões, né, que a gente falou tanto aqui. Né? Agradecer, em relação a conexões, agradecer ao nosso time de marketing, que foi quem fez essa conexão, né? A gente teve aí no HSM Expo, né, e foi muito provocativo por eles que lideraram aí essa conversa e trouxe, e aí estamos aqui por isso também, a todos eles, por ajudar também na organização do evento. E obviamente aos feras aqui, né, que fizeram aqui a conversa ficar muito gostosa, né? Um conteúdo que a gente aprecia muito, a gente que é de tecnologia, vivenciando esse mundo de cooperativismo há muito tempo, a gente aprecia muito, né? Enquanto o Lecom a gente tem práticas internas também, e há muito tempo de ESG, desde reciclagem, faz 20 anos que a gente provoca isso, essa parte de baterias, né, de lixo eletrônico, enfim. E a gente tem um prazer também de atender, por exemplo, o governo federal, com mais de 800 serviços sendo transformados digitalmente. Então, naquela plataforma que o Alvino usa lá em Muraé, o governo federal também usa, e a gente transforma muitos processos que eu poderia estar falando aqui, né? E são mais de 800, com impacto social gigante de economia de bilhões de reais para a sociedade. Enfim, tem muita coisa que a gente pode falar e depois no particular para não me estender aqui. Mas um terceiro ponto que eu queria
deixar nas minhas considerações finais é para as cooperativas. Né? Eu acho que, né, eu tenho certeza que as cooperativas podem ter aí total capacidade de liderar esse processo de ASG no Brasil, de verdade. Porque assim, quando a gente fala da indústria de sustentabilidade, o Kofi Annan lá em 2005, né, que começou a provocar esse nome ESG, ele falou, olha, vamos separar o que é sustentabilidade do que é responsabilidade. Né? Então tem indústria que tem que ser responsável pelos seus atos, por recolher o lixo, por uma série de iniciativas, né, e aí criou mesmo essa questão da agenda ESG, para falar, peraí, há coisas que você é responsável e há coisas que são práticas que a gente deseja na sociedade que está em mudança. E quando ele vai para a cooperativismo, ele tem capacidade total de fazer isso, né? Como o exemplo do professor. Né? Eu tenho exemplos também, eu fui fazer um consórcio de energia solar um tempo atrás com um cooperativo. Fiquei feliz da forma que foi atendido, que foi rápida, ágil e tinha automatização ali, eu sei. E fiquei feliz, mas imagina um score social nisso. Perfeito. Se é para alguma prática social, como é que o crédito do futuro está conectado com isso. Entendeu? Então, acredito muito pela capacidade das cooperativas, pela penetração das cooperativas, pelo crescimento, né, em 2 dígitos constante das cooperativas e pelo propósito das cooperativas. Isso é possível, né? E a gente está aqui para tentar ajudar nisso, né, Rodrigo? Tentar como que a gente simplifica, agiliza, ajuda, né, ao crescimento sustentável e a essas inovações. Ter tempo de inovar, ter dinheiro para inovar, ter formas de inovar. Então, a provocação é essa, né? Conte com a gente e também o que a gente vê de transformação vem de dentro. Né? Não tem jeito. É alguém lá de dentro, alguém que pega essa bandeira, que faça o SG funcionar, que faça a tecnologia ser acessível, que façam as coisas acontecer. Então é o tal do empreendedor interno, né? Aquilo vem de dentro. E a gente precisa de muito isso no Brasil, né? O Brasil não precisa melhorar 1 vez ao ano, precisa melhorar 10 vezes ao ano, né? Então a gente precisa de muitos empreendedores internos e a gente tem muita gente capacitada para isso. Então essa é a minha mensagem, minha provocação, além de todo agradecimento e prazer enorme de estar aqui participando aí com todos vocês. Poli, eu queria só deixar um último também contribuindo para o que o Thiago comentou. Desculpe, já te finalizei, mas eu vou voltar só a colocar uma sobre as cooperativas, a responsabilidade. Não é o crédito do futuro, é o consumidor do futuro. Perfeito. O crédito, ele vai para algo. Então, viu, Alvino, nós olhamos todo dia quem é o consumidor do futuro. Desculpa. Excelente finalização, porque não só o consumidor é o consumidor do futuro, mas eu acho que fica um convite aqui, né, como resumo de tudo que a gente falou, são dos futuros desejáveis, né? Então, quando você fala do consumidor do futuro, também o que a gente deseja como futuro? O futuro ele não está posto. O futuro é um futuro que a gente vai construir, né? E construir dessa forma que eu acredito que foi essa aula que vocês deram aqui, que é dessa forma colaborativa, né, com conexões, com apoio. A gente viu aqui que existem caminhos, né, para a gente construir esses futuros desejáveis. E acho que esse é meu convite também a todos vocês que nos assistiram aqui hoje, que mostrem também um pouco dessa conversa para quem não pôde estar aqui hoje, né, compartilhem essas ideias, divulguem também esses trabalhos, esses cases, porque isso a gente ajuda a construir os futuros mais desejáveis, tanto para as cooperativas como para o Brasil. E parabenizo vocês pelas iniciativas, pelo profissionalismo, pelo carisma, enfim, tudo que vocês trouxeram para cá. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje de manhã, recebê-los aqui no Learning Village. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que nos assistiram aqui hoje. Um bom dia.